Lucy entrou no salão iluminado pelas lâmpadas fluorescentes da escola Sword Cross 10 minutos atrasada. Uma atendente rechonchuda de bochechas coradas e com uma prancheta presa sobre o bíceps torneado estava dando ordens, o que significava que Lucy já havia ficado para trás. Então lembre-se, PPP, pílulas, pijama e polícia, que carinhosamente chamamos de vermelho, ladrou a atendente para os outros 3 estudantes de pé à frente de Lucy. Lembre-se do essencial e ninguém vai se machucar. Lucy apressou-se a juntar ao grupo. Ela ainda estava tentando entender se tinha preenchido corretamente a gigantesca pilha de formulários, se seguia de cabeça raspada, parada na frente deles era homem ou mulher, se alguém ali a ajudaria com a enorme mochila, se seus pais se livrariam de seu amado Plymouth Fury assim que chegassem em casa, depois de deixá-la ali. Eles ameaçaram vender o carro durante o verão inteiro, e agora tinham um motivo com o qual nem mesmo Lucy poderia argumentar. Ninguém tinha permissão para ter carros no novo colégio de Lucy, seu novo reformatório, para ser mais exata. Ela ainda estava se acostumando com a palavra. Você podia repetir? Ela perguntou à atendente. O que você disse sobre pílulas? Olha só, vejam que resolveu aparecer, disse a atendente em alto e bom tom. Então continuou anunciando lentamente. Pílulas ou remédios. Se for uma das alunas medicadas, é onde deve ir para se manter dopada, sã, respirando, seja lá o que for. Mulher, concluiu Lucy, analisando a atendente. Nenhum homem seria de novo bastante para usar aquele tom de voz sarcástico. Entendi. Lucy sentiu o estômago se revirar. Remédios. Lucy parara de tomar remédios há anos. Depois do acidente no último verão, Dr. Sanford, seu médico em Hopkins, e o motivo pelos seus quais a tinham mandado para um colégio interno em New Hampshire, estava pensando em medicá-la de novo. Apesar de ela finalmente ter-o convencido que estava quase estável, foi necessário 1 mês extraordinário simplesmente para poder ficar longe daqueles horríveis antipsicóticos. E essa era a razão pela qual estava começando a cursar o último ano na Sword Cross, 1 mês inteiro depois do início do ano letivo. Ser uma aluna nova já era ruim o bastante, e Lucy tinha ficado muito nervosa por ter que se esforçar para alcançar o ritmo das matérias, quando todo mundo já estava acostumado a elas. Mas pelo visto ela não era a única aluna chegando hoje. Ela deu uma olhada nos 3 outros alunos parados em semicírculo em volta dela. Na sua última escola, a Dover Prep, foi durante o tour pelo campus, no primeiro dia de aula, que Lucy conhecera a melhor amiga, Callie. Num campo onde todos os outros alunos tinham praticamente sido desmamados juntos, o fato de Lucy e Callie serem as únicas que não vinham de famílias tradicionais da escola já era afinidade suficiente. Mas não foi preciso muito tempo para que as 2 garotas percebessem que partilhavam também a mesma obsessão por filmes antigos. Especialmente os de Albert Finney. Depois de descobrirem no primeiro ano, enquanto assistiam Um Caminho para 2, que nenhuma das 2 conseguia fazer pipoca sem disparar o alarme de incêndio, Kelly e Lucy não desgrudaram mais uma da outra, até serem obrigadas. Parados de cada lado de Lucy, hoje estavam 2 garotos e uma garota. A garota parecia bem fácil de decifrar, loira e bonita, como saída de um comercial da Neutrogena, com unhas pintadas cor-de-rosa claro, combinando com a pasta de plástico. Sou Gabe, disse arrastado, abrindo para Lucy um grande sorriso, que desapareceu tão rápido quanto tinha surgido, antes mesmo de Lucy poder dizer seu próprio nome. O interesse passageiro da garota fez Lucy pensar em uma versão mais feliz das garotas do Dover, do que em alguém que se esperaria encontrar no Sword Cross. Lucy não conseguia decidir se era reconfortante ou não, assim como não conseguia nem imaginar o que uma garota com essa aparência estaria fazendo num reformatório. À direita de Lucy estava um garoto de cabelo castanho curto, olhos castanhos e um monte de saias no nariz. Mas pela maneira como ele evitava encará-la e só ficava mordendo a cutícula do dedão, Lucy teve a impressão que o garoto, assim como ela, provavelmente ainda estava atordoado e envergonhada por ter ido parar ali. O garoto, à esquerda, por outro lado, se encaixava no estereótipo desse lugar até um pouco demais. Ele era alto e magro e carregava um case de DJ pendurado nos ombros. Tinha um cabelo preto e repicado e grandes e profundos olhos verdes. Seus lábios eram cheios e de um cor-de-rosa natural que a maioria das garotas mataria para ter. Na nuca, uma tatuagem preta no formato de sol quase parecia brilhar na pele branca, subindo pela gola de sua camisa preta.
Diferente dos outros dois, quando esse garoto se virou para olhá-la, encarou fixamente seus olhos e não se moveu. Os lábios numa linha séria, mas os olhos eram quentes e vivos. Ele a contemplou, parado como uma escultura, fazendo Lucy congelar também. Ela prendeu a respiração. Aqueles olhos eram intensos, sedutores e, bem, um pouco desconcertantes. Com alguns pigarros, a atendente interrompeu o olhar hipnótico do garoto. Lucy corou e fingiu estar muito ocupada, coçando a cabeça. Aqueles que aprenderam as regras estão livres para ir, assim que jogarem fora seus objetos perigosos. A atendente indicou uma caixa grande de papelão sobre um cartaz que dizia em letras grandes, pretas, materiais proibidos. E quando digo ir, Todd, ela pousou a mão com força no ombro do menino, sabendo, fazendo saltar. Quero dizer para os limites do ginásio, encontrar seus guias previamente escolhidos. Você! Continuou apontando para Lucy. Descarte seus materiais perigosos e fique comigo. Os 4 se acotovelaram até a caixa e Lucy se sentiu estupefata. Os outros alunos começaram a esvaziar os bolsos. A garota jogou na caixa um canivete suíço de 7 centímetros. O garoto, de olhos verdes, relutantemente se livrou de uma lata de spray de tinta e estilete. Até o infeliz Todd descartou várias caixas de fósforo e uma pequena embalagem com fluido para isqueiro. Lucy se sentiu quase envergonhada por não estar escondendo nada perigoso também, mas quando viu os outros alunos enfiarem as mãos no bolso e jogarem também seus celulares dentro da caixa, engoliu em seco. Inclinando-se para a frente para ver um pouco mais de perto o cartaz de materiais proibidos, ela notou que os celulares, pagers e walkie-talkies eram estritamente contra as regras. Já era ruim o suficiente não poder ficar com o carro. Lucy tocou com a mão suada e grudenta o celular em seu bolso. A única conexão com o mundo lá fora. Quando o atendente viu a expressão em seu rosto, Lucy recebeu uns tapinhas de leve no rosto. Não vai morrer aqui na minha frente, garota. Não me pagam bem o suficiente para ressuscitar alguém. Além disso, você tem direito a um telefonema por semana no seu plano principal. Uma ligação, uma vez por semana, mas... Ela baixou os olhos para o celular uma última vez e viu que tinha recebido 2 novas mensagens de texto. Não parecia possível que essas fossem suas últimas mensagens de texto. A primeira era de Callie. Liga logo, vou esperar ao lado do telefone a noite toda, então pode ir preparando para contar. E lembre-se do mantra que eu te falei. Você vai sobreviver. Aliás, se é que faz alguma diferença, acho que todo mundo já esqueceu completamente sobre... Bem no estilo de Callie, havia tantos caracteres na mensagem que a porcaria do celular de Lucy cortou a frase depois de algumas linhas. Por outro lado, Lucy se sentiu aliviada. Ela não queria saber como todo mundo de sua antiga escola já tinha esquecido o que acontecera, o que ela fizera para vir parar num lugar desses. Lucy suspirou e passou a segunda mensagem. Era de sua mãe, que tinha aprendido como se mandava mensagem em algumas poucas semanas, e certamente não sabia dessa história de ligação por semana ou nunca teria abandonado a filha dela ali. Não é? Querida, estamos sempre pensando em você. Seja boazinha e tente comer bastante proteína. Conversamos quando der. Com amor, mãe e pai. Contra o suspiro, Lucy percebeu que os pais provavelmente sabiam. De que outra maneira poderiam explicar as expressões sofridas quando ela se despediram nos portões da escola naquela manhã, com a mochila na mão? No café da manhã, ela tentara fazer uma piada, finalmente dizendo que perderia aquele sotaque horrível da Nova Inglaterra e que tinha adquirido na Dover. Mas seus pais não tinham nem mesmo sorrido. Lucy achou que ainda estavam com raiva dela. Eles nunca faziam escândalo, o que significava que quando Lucy fazia algo muito errado, simplesmente davam um gelo nela. Agora entendi o comportamento estranho dessa manhã. Seus pais estavam lamentando a perda de contato com sua única filha. Ainda estamos esperando alguém, cantarolou a atendente. Quem será que é? A atenção de Lucy voltou para a caixa dos materiais perigosos, que agora estavam transbordando de coisas contrabandeadas que ela nem reconhecia. Podia sentir os olhos verdes do garoto de cabelo escuro sobre si. Ao levantar os olhos, porém, percebeu que todos estavam a encarando. Era sua vez. Lucy fechou os olhos e lentamente abriu os dedos, deixando o telefone escorregar e cair no alto da pilha, fazendo um som triste. O som de estar completamente sozinha. Todd e a robô Gabe foram para a porta sem nem olhar na direção de Lucy, mas o terceiro garoto se virou para a atendente. Posso explicar as coisas para ela? Disse indicando Lucy com a cabeça.
Não faz parte do nosso acordo, respondeu a mulher automaticamente como se já estivesse esperando esse diálogo. Você é novo aqui mais uma vez, isso significa ter as mesmas restrições que os outros alunos novos. De volta ao começo. Se não ficou feliz, deveria ter pensado 2 vezes antes de violar a condicional. O garoto ficou imóvel sem demonstrar nada, enquanto o atendente puxava Lucy, que tinha congelado com a palavra condicional, para o final do corredor amarelado. Continuando, prosseguiu ela, como se nada tivesse acontecido. Cama, apontou para a janela oeste, para um distante prédio de alvenaria. Lucy podia ver Gabe e Todd se aproximando do prédio devagar, com o terceiro garoto andando lentamente, como se alcançá-los fosse a última coisa em sua lista de prioridades. O dormitório era grande e quadrado, com um bloco cinza e sólido, cujas grossas portas duplas não revelavam nada sobre a possibilidade de haver vida atrás delas. Uma grande placa de pedra estava plantada no meio da grama morte e Lucy se lembrou de ter visto no website as palavras Dormitório Pauline gravadas nela. Parecia ainda mais feia no sol nebuloso da manhã do que na sem graça foto preto e branco. Mesmo à distância, Lucy podia ver o limo preto cobrindo a fachada do dormitório. Todas as janelas eram obstruídas por fileiras de barra grossa de aço. Ela apertou os olhos. Aquilo era arame farpado em cima da cerca que dava volta no prédio? A atendente baixou os olhos para uma lista, folheando a ficha de Lucy. Quarto 63. Deixe a bolsa na minha sala com o resto das malas por enquanto. Poderá se acomodar durante a tarde. Lucy arrastou a mochila vermelha até os outros 3 baús pretos indistintos. Então, instintivamente tentou pegar seu celular, onde geralmente anotava as coisas que precisava lembrar. Mas quando sua mão tocou no bolso vazio, Lucy suspirou e tentou memorizar o número do quarto em vez disso. Ela ainda não entendia o porquê não podia ficar na casa dos pais. A casa em Thunderbolt ficava a menos de meia hora da Sword Cross. Era tão bom estar de volta à savana, onde, como sua mãe sempre dissera, até o vento soprava de forma preguiçosa. Ritmo mais tranquilo e lento da Geórgia tinha muito mais a ver com Lucy do que a Nova Inglaterra jamais tivera. Mas a Sword Cross não parecia ficar em savana. Não se parecia com lugar nenhum, na verdade. Era somente um lugar sem vida, sem cor, para onde Joyce tinha mandado. Ela ouviu o pai no telefone com o diretor outro dia, sentindo com seu jeito de professor de biologia confuso e dizendo, sim, talvez fosse melhor que fosse supervisionado o tempo todo. Não gostaríamos de interferir nos seus métodos. Claramente seu pai não sabia das condições de tal supervisão sobre sua única filha. Esse lugar parecia uma penitenciária de segurança máxima. E a outra coisa, como foi que você disse? Os vermelhos? Lucy perguntou ao atendente, pronta para ser liberada do tour. Vermelhos, apontou o atendente para um pequeno aparelho pendurado no teto ligado por fios. Uma lente com uma luz vermelha piscando. Lucy não tinha visto antes, mas assim que a atendente apontou para a primeira, percebeu que estavam por toda parte. Câmeras? Muito bem, contragolou o atendente com a voz escorrendo sarcasmos. Deixamos todas bem óbvias para vocês não esquecerem. O tempo todo, em qualquer lugar, estamos de olho em vocês. Então não faça besteira. Isso é, se conseguir evitar. Toda vez que alguém falava com Lucy como se ela fosse uma total psicopata, a garota acreditava cada vez mais que isso era verdade. Durante todo o verão as lembranças assombraram, em seus sonhos, e nos raros momentos que seus pais a deixavam sozinha. Alguma coisa tinha acontecido naquela cabana, e todo mundo, inclusive Lucy, queria saber o que. A polícia, o juiz, a assistente social, todos tinham tentado arrancar a verdade dela, mas Lucy sabia tanto quanto eles. Ela e Trevor estavam brincando a noite toda, perseguindo um ao outro até a fileira de cabanas do lago, para longe da festa. Ela tinha tentado explicar que tinha sido uma das melhores noites de sua vida, até virar a pior. Tinha passado tanto tempo relembrando aquela noite, escutando a risada de Trevor, sentindo as mãos deles apertando sua cintura e tentando acreditar no que seu coração lhe dizia, que ela era realmente inocente. Mas agora cada regra e norma da Sword Cross parecia desmentir essa certeza e sugerir que realmente era perigosa e precisava ser controlada. Lucy sentiu um aperto firme em seu ombro. Olhe, disse a atendente. Se vai fazer você se sentir melhor, você não estar nem perto de ser o pior caso daqui. Era o primeiro gesto simpático da atendente em relação a Lucy, e ela acreditou na intenção dela para que se sentisse melhor.
Mas ela viera para cá por ser suspeita da morte do cara por quem era apaixonada, e ainda assim não estava nem perto de ser o pior caso daqui. Lucy se perguntou com exatamente o que eles estavam lidando no Sword Cross. Ok, a orientação acabou, continuou a atendente. Está por conta própria. Aqui está um mapa se precisar encontrar qualquer coisa. Ela deu a Lucy um mapa feito à mão, então olhou o relógio. Você tem 1 hora livre antes da primeira aula, mas minha novela começa em 5 minutos, então... Ela acenou as mãos para Lucy. Desapareça, e não esqueça, completou apontando uma última vez para as câmeras. Os vermelhos estão te vendo. Antes que Lucy pudesse responder, uma garota magra, de cabelo escuro, apareceu na sua frente, acenando com os dedos compridos na frente do rosto de Lucy. Provocou a garota num tom de história de terror, dançando em círculos em volta de Lucy. Os vermelhos estão te vendo! Sai daqui, Ariane, antes que eu mande você para a lobotomia, disse a atendente rispidamente, apesar de ter ficado claro, pelo seu primeiro breve, porém genuíno sorriso, que tinha algum tipo de afeição pela garota. Estava claro também que Ariane não retribuía daquele amor. Ela fez um gesto de punheta para a atendente, então olhou para Lucy, desafiando-a a sentir-se ofendida. E só por isso, disse a atendente, escrevendo furiosamente no seu caderno. Você acaba de receber a tarefa de mostrar a escola para Little Miss Sunshine aqui. Ela apontou para Lucy, que parecia antítese de animação, com jeans preto, botas pretas e blusa preta. Sobre o item uniforme, o site da Sword Cross explicava num tom alegre que, desde que os alunos se comportassem bem, tinham a liberdade de se vestir como quisessem, seguindo apenas 2 regras. As roupas deveriam ser discretas e sempre pretas. Quanta liberdade! A blusa grande demais, de gola alta e mangas curtas que a mãe de Lucy tinha forçado a colocar naquela manhã não favorecia em nada as curvas de seu corpo. Até mesmo sua melhor característica não estava mais lá. O cabelo preto e cheio, que costumava descer até a cintura, tinha sido quase completamente tosado. O fogo da cabana chamuscara seu couro cabeludo e ia deixar a linha da testa desigual. Então, depois de um longo e silencioso caminho da Dover até a casa, sua mãe tinha colocado Lucy na banheira, pegado o barbeador elétrico do pai sem dizer uma palavra, raspado a cabeça da filha. Durante o verão, o cabelo tinha crescido um pouco, o bastante para que as ondas, um dia invisíveis, agora girassem em cachos estranhos um pouco abaixo das orelhas. Ariane a analisou, batendo com o dedo nos lábios pálidos. Perfeito! Exclamou ela, dando um passo à frente e passando o braço pelo de Lucy. Estava mesmo precisando de uma nova escrava. A porta para o saguão se abriu e por ali entrou um garoto de olhos verdes. Ele balançou a cabeça e avisou Lucy. Este lugar não hesita em revistar você completamente, então se estiver escondendo algum outro tipo de material perigoso... Ele ergueu as sobrancelhas e jogou um monte de objetos não identificáveis na caixa. Não se deu ao trabalho. Atrás de Lucy, Ariane riu baixinho. A cabeça do garoto se ergueu e, quando seus olhos registraram que ele era, ele abriu a boca e depois a fechou, como se não tivesse certeza de como proceder. Ariane, disse ela sem demonstrar emoção. Cam, devolveu ela. Você o conhece? Lucy sussurrou, imaginando se nos reformatórios existiam os mesmos tipos de grupinhos da escola da Dover. Não me lembre disso, Ariane respondeu, arrastando Lucy até a porta para saírem pela manhã úmida e cinzenta. Os fundos do prédio principal davam uma calçada lascada que contornava o campo deslinhado. A grama tinha crescido tanto que parecia mais um terreno abandonado do que a parte da escola, mas um velho placar e uma pequena montanha de arquibancadas de madeira empilhada confirmavam o passado do lugar. Além da área comum, havia 4 prédios austeros, o dormitório na extrema esquerda, uma igreja velha, a imensa e feia à direita, e 2 outras grandes estruturas entre essas, que Lucy imaginou serem onde eram ministradas as aulas. Era só isso. Seu mundo todo tinha sido reduzido ao triste cenário que contemplava.